Dia 24 de abril marca a data em que a Libra foi oficialmente regulamentada na lei aqui no nosso país. Hoje nós vamos falar sobre esse tema e quem está aqui comigo é o professor e intérprete Robson. Tudo bom, Robson? Tudo bem, querido. Para mim é um prazer estar aqui, poder compartilhar conhecimento, compartilhar essa bagagem e esse tema de tamanha importância para a nossa sociedade. Dia 24 de abril já passou, mas essa é uma data muito importante que fez toda a diferença e faz toda a diferença na nossa história, né? Eu costumo falar isso, foi um dia que marcou para eles, né? Mas teve uma história para isso, né? E essa história não para, essa história continua, a luta, ela continua, não é somente o reconhecimento da língua que teve, né? Mas também o reconhecimento dessa comunidade. Então nós precisamos continuar falando sobre esse tema, sobre essa comunidade. Hoje, quando a gente fala na questão da Libra, do intérprete, ainda existe um preconceito velado ainda na sociedade ou não? O pessoal aceita muito bem, tem a mente mais aberta do que se tinha, né, antigamente? Eu posso dizer que é diferente, a aceitação é diferente, a visibilidade tem sido diferente, porém não é o preconceito, mas é a falta de conhecimento. A forma de você se portar com a comunidade, ela mostra não um preconceito, mas um desconhecimento que também fere a comunidade, né? Que acaba interferindo também no entendimento que essa comunidade pode ter de mundo. Então eu costumo falar, não é somente o preconceito, não é somente o bullying, porque ninguém, penso eu, né, pelo menos é o desejo do coração, que ninguém fizesse maldade por querer, só que esse desconhecimento, você não entender qual é a dinâmica, quais são as particularidades da comunidade, da língua, da deficiência, do deficiente, do surdo, com toda certeza acaba interferindo e ferindo também. Então já mudou muita coisa, só que tem coisas ainda que nós precisamos trabalhar na sociedade, desde a primeira infância, desde os primeiros anos, ali para poder mudar esse conceito que nós temos de acessibilidade e de inclusão. Quando a gente fala em acessibilidade, nós já vemos um outro olhar também pelos profissionais, né? Recentemente o Coldplay esteve no Brasil se apresentando e no show dele tinha um espaço onde tinha intérpretes ali. A gente vê também no show de virada de ano, em alguns programas de emissora, essa preocupação, né, em tornar tudo acessível a todos, que todos possam ter a mesma linguagem, o mesmo conhecimento e acesso aos mesmos materiais, né? E é uma coisa que a gente não esperava, mas eu falo assim que essa pandemia, ela acabou trazendo esse reconhecimento, né? Porque os eventos, eles começaram a ser compartilhados dessa maneira, tendo a presença do intérprete de Libras. Então é algo muito recente ainda, apesar da língua já ter conquistado esse espaço, né? Mas essa visibilidade, esse entendimento é algo muito importante mesmo. Quando a gente fala na educação, você como professor, é mais fácil a gente ensinar uma criança, alguém que está começando a linguagem, né, e que já tem essa deficiência, ou não? Aquela pessoa que adquiriu isso com o tempo, mesmo depois de ouvir aí por vários anos e adquiriu isso, tem essa diferença aí na questão do ensinar? A recomendação é que a criança, quando ela é surda, desde os primeiros anos, desde o primeiro momento, a partir do momento que ela estiver desenvolvendo a linguagem, a comunicação, é necessário ensinar Libras para ela, porque a Libras é a L1, a primeira língua para ele. E a língua portuguesa que nós temos somente na modalidade escrita. Para a pessoa que já é adulta, para a pessoa que teve uma perda auditiva, né, por algum motivo, uma doença, alguma fatalidade, algum acidente, alguma circunstância assim, é mais difícil, porque ela já estava inserida dentro da comunidade, dentro da cultura ouvintista. E através disso, com toda certeza, ela vai ter muitos problemas para esse aprendizado. Vai acontecer? Vai acontecer. Vai demorar comparado a uma criança? Sim, porque o desenvolvimento da criança já é diferente do adulto. Então a orientação que nós temos é entender o que é surdo, compreender o que é surdo, perdendo a audição ou tendo nascido sem ela, já que seja ensinado dentro dessa cultura, da cultura surda, através da língua de sinais. E é importante que os pais fiquem muito atentos aos sinais das crianças, né? Que muitas vezes as crianças não estão tendo essa dificuldade na audição por algum problema e os pais têm que perceber isso logo cedo para que, se precisar entrar com a linguagem da Libra, isso já seja bem no início, né? Para evitar aí alguns problemas futuros. Porque muita gente pensa que é isso, que a surdez é somente quando você não tem audição nenhuma. A perda da audição, a perda auditiva, ela tem os seus níveis também. Então o pai, ele pode identificar esse problema? Pode. Só que às vezes, saindo da maternidade através da audiometria, é possível identificar se aquela criança ela é surda. Então, identificou que essa criança é surda, a visibilidade, né, e o posicionamento tem que ser diferente. Então os pais têm que aprender Libras também para poder se comunicar com o filho e preparar ele para essa sociedade.
É o que nós estamos falando, né, até um pouquinho antes. Muitas pessoas, muitos pais, eles têm essa preocupação do filho, da filha sofrer o bullying, ser discriminado na sociedade por serem surdos, mas eles serão discriminados quando eles não conseguem se comunicar. Agora, se tem uma comunidade, se tem um grupo que pode estar se comunicando, sendo referência para eles, com toda certeza a aceitação e recebimento dessa criança será diferente. Então vai ter um grupo ali que vai ser acessível para ela a todo momento. E cabe aí uma luta diária, mudar essa cultura dentro do grupo ouvinte também, para trazer essa inclusão de maneira real. É importante que a família esteja junto, né? Todas, pai, mãe, filhos, irmãos, todo mundo junto, porque isso vai trazer esse aconchego, né? Vendo todo mundo junto, é algo meio que tem que normalizar isso, né? Não ser algo diferente. Eu falo assim, isso é entender essa realidade, entender essa dinâmica. Se a criança ela é surda, automaticamente dentro de casa nós precisamos lutar contra esse preconceito. Se os pais eles são ouvintes e querem essa realidade para o filho, eles estão sendo preconceituosos com aquela condição também. Tá certo que eu estou falando aqui, eles querem o bem, eles lutam pelo melhor dos filhos, mas não imagino que esse preconceito está começando dentro de casa. É que muitas vezes essa dificuldade da falta de comunicação, ela se inicia dentro de casa, não é uma realidade que eles verão do lado de fora. Se o pai não se comunica com o filho, se o filho não tem esse feedback do pai, automaticamente essa resistência, esse problema da comunicação, nós devemos romper essas barreiras atitudinais da maneira certa. E precisa começar pelos pais mesmo. E hoje, chegando na época escolar agora, isso está presente dentro das escolas municipais hoje, ou ainda a gente tem que melhorar muito isso? Aí tá um tema meio polêmico, porque assim, é muito precário, tanto a falta de profissional quanto a falta de entendimento quanto a isso. Muitos pais pensam que quando o filho estiver dentro da escola, quando ele for matriculado na escola, automaticamente vai ser posto, né, vai ser contratado o intérprete. Demora a contratação. Dependendo da instituição, demora meses essa contratação. Então, essa demora já simboliza ali uma perca de conhecimento e de desenvolvimento daquela criança, aquele adolescente, quando é inserido e não tem o feedback da comunicação. Não tem esse profissional ali da Libras. Então, é necessário que esse conceito ele possa ser trabalhado quanto antes, para que a contratação ela aconteça no tempo certo, do jeito certo, da maneira certa, e quem dera, né, futuramente nós tivéssemos ali o intérprete já e especialista em cada instituição preparado para esse recebimento, o que normalmente não acontece. É obrigado ter. Né? A lei o decreto 5.626 de 2005 determina isso, que é necessário ter um intérprete de Libras em todas as áreas onde o surdo ele está em convívio. Porém, nós vemos essa realidade maior efetivada dentro das escolas ainda de maneira precária, ainda de maneira morosa. A gente vê essa falta, né, dos profissionais, mas isso não significa que não tenha profissional no mercado, né? Tem, só que normalmente eles estão muito alocados, né? Muito sobrecarregados também, porque pelo último IBGE nós temos ali uma quantia de aproximadamente 10 milhões de surdos no nosso país. Então são muitos surdos e não tem tantos profissionais assim para poder estar atendendo esse grupo. Daí já cabe até uma provocação, né? A pessoa que está nos assistindo agora, que tem essa curiosidade, procure saber, procure conhecer, se for do interesse também se profissionalizar nessa área, porque é um campo muito farto ainda e é um campo muito carente de profissionais também da Libras, da língua brasileira de sinais. Você está falando dessa questão da profissionalização. Para quem busca isso, quem quer aprender mesmo, ou só aprender a linguagem, ou quer se profissionalizar nessa área, aqui em Maringá a gente já tem cursos, né? É que nós temos na instituição, na Unicesumar, temos licenciatura em Letras Libras, outras instituições como ensino superior, também através da licenciatura em Letras Libras, mas nós temos, por exemplo, associações dependendo, grandes centros, grandes cidades, tem a associação de surdos. Essa associação acaba oportunizando também um curso de Libras tanto básico quanto avançado e as escolas bilíngues também acabam ofertando esse curso de Libras. Então depende de você procurar ali se quer fazer de forma presencial, de forma remota, se procura algo profissionalizante, se procura algo para conhecimento, algo para poder se comunicar com alguém da família, aí tudo depende de qual que é o foco dela, do aprendizado dela, né? Importante que hoje em dia com a tecnologia, a educação não tem limites, né? A gente consegue aprender a todo momento, a gente consegue ter conhecimento. Facilitou muito, não tem desculpa do porquê não conseguir, do porquê muitas vezes não tentar. É a curiosidade, a expertise da pessoa que faz, vai trazer esse desenvolvimento. Claro, cada um tem ali a sua escolha, a maneira de ser ensinado. Só que nós temos várias plataformas, né? Nós temos vários canais de ensino. Basta procurar, basta ir atrás.
Eu acho muito interessante que algumas disciplinas hoje, na própria graduação, já tem né, uma matéria específica para isso, já formando profissionais, pelo menos com o básico do conhecimento, para ter esse contato, essa comunicação já com as pessoas que têm a deficiência. Isso aí, e também um quebra de paradigma, né? O decreto 5.626 de 2005, ele foi muito importante, ele acabou oficializando, né, a Lei Federal 10.436, que é a Lei da Libras, e através disso, eles colocaram, né, a obrigatoriedade de ter, sim, a disciplina de Libras nos cursos de pedagogia, todas as licenciaturas têm que ter a disciplina de Libras e fonoaudiologia. Porém, eu já trabalhei em instituição da área da saúde, onde eles optaram por ter ali a disciplina de Libras também para o pessoal que estava estudando, para os farmacêuticos ali, porque era necessário tanto para a farmácia quanto para a enfermagem ter esse curso de Libras. Então foi uma quebra de paradigma, né? Eles colocarem ali essa disciplina, foi 6 meses, foi um semestre interessante, porque todos se apaixonaram, né? Eles entenderam que eles saíram dali, como foi falado, um profissional diferenciado. Um profissional, fala assim, com 2 formações. Não somente no conhecimento tácito que tem ali, mas também na própria língua, na língua de sinais, que isso é muito importante. Você vai abranger ali uma comunidade, vai incluir uma comunidade dentro do seu conceito profissional. Importante para quem está nos assistindo em casa, falar, mas eu não sou da área da educação, mas tem um comércio. Eu não sou da área da educação, mas um cabeleireiro, um pedreiro, qualquer profissão. É importante ter, né, pelo menos o conhecimento do básico, dar uma estudadinha, às vezes assistir um vídeo no YouTube, aprender o básico, porque isso faz a diferença quando você tem um contato com uma pessoa que tem um problema auditivo. E a continuidade também ela é possível. Porque eu falo para todo mundo, muitos pensam, mas se eu não tenho influência, será que eu vou conseguir comunicar com o surdo, conversar com ele? Ele vai ter paciência para ensinar. Primeiro, porque a pessoa está demonstrando vontade de querer aprender. E segundo, que para ele vai ser importante também. É alguém a mais para ele estar conversando. Então, se um surdo tiver que ir no mercado, precisar ir numa farmácia, ele vai optar em ir na farmácia que tem alguém para poder atender ele. Ele não vai precisar levar um papel. Se ele ir num banco, ele vai optar por ir em algum lugar onde alguém vai poder atender ele. Então essa realidade precisa ser vivida e vista também por todos. O básico que você souber já é o importante de alguém que não sabe nada. É melhor do que alguém que não sabe nada. Então mudando esse conceito, automaticamente você vai ser inserido de uma maneira diferente nesse processo. Igual aquele ditado, pequenas mudanças, pequenas atitudes vão fazer toda a diferença, né? Principalmente para quem está sentindo, né? E o surdo, ele sente muito isso. Ele vê que isso muda. Até mesmo assim, falando uma situação que já aconteceu comigo. Eu já levei um surdo para uma consulta médica e ele preocupado, o médico nem tinha dito nada que estava acontecendo. Perguntou quais eram os sintomas, falou quais seriam os exames e tudo para tentar descobrir o que tinha. E o médico respeitando a minha presença ali, conversando com ele, esperando eu fazer essa interlocução entre os dois, até o momento que o médico falou para ele assim, ó, calma, eu tô aqui, eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você. O surdo naquele momento ficou impressionado, porque o médico sabia Libras e ficou esperando ali. Aí ele olhou pro médico de uma maneira diferente. Ele até esqueceu a doença, a preocupação da doença, porque tinha alguém ali que queria se comunicar com ele. E isso faz toda a diferença. Tá certo que o médico ele não era fluente, mas ele sabia disso. O básico que você acabou de falar. Toda a diferença. Aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais, pra gente já encerrar agora o programa, existem literaturas hoje que falam sobre isso, importância, ou documentários. O que você indicaria para quem está em casa que possa ter um conteúdo aí para ter uma base melhor de conhecimento mesmo? A literatura tem, mas eu sempre indico aquilo que vem do próprio surdo. Quando você pesquisar qualquer literatura, qualquer referência, analisa primeiramente de um surdo. Tá certo que nós temos grandes ouvintes ali, grandes historiadores que podem estar falando sobre a língua brasileira de sinais, mas quando você acaba bebendo de uma fonte de alguém que vive pelo lado de dentro, é completamente diferente, né? Ouvir que um ouvinte, como é importante a Libras, de que maneira você vai desenvolver, vai crescer na Libras, é uma coisa. Ouvir de alguém que precisa disso é completamente diferente. Então esteja analisando, são vários autores, mas esteja analisando. Ronice, eu falo assim, a Ronice é uma excelente pessoa que conseguiu trazer essa cultura da melhor maneira. Consegue disseminar essa cultura da melhor maneira. Aí depende de como vai ser o seu estudo, de qual vai ser a sua curiosidade também, né? Mas se você entender que vem de um surdo, com toda certeza a visibilidade será diferente. A forma de você ver aquela situação, aquele contexto vai ser diferente. Perfeito, muito obrigado. Já deixei o convite para você voltar mais vezes, conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quando a gente fala na questão da Libras, é um assunto bem extenso e que vale muito a pena
conversar e levar para o público mais informações, né? Daí eu falo isso, a Libras ela é uma língua viva. São anos de história, são anos de conquistas e essa luta não parou, essa história não parou ainda. E para mim é importante. Me convidando, vou estar aqui com toda a alegria do mundo. Perfeito, muito obrigado. E olha só, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e não saia daí porque nós já voltamos.